Terceiro ano, aqui o professor Valdivino, a aula de hoje é de geometria analítica. Terceiro ano, vamos dar sequência agora na parte ainda lá da circunferência. Lembrando vocês que nós estudamos circunferência relativa entre o ponto, circunferência relativa entre a reta e agora nós vamos fechar com circunferência relativa a outra circunferência, tá? E volto a pedir a vocês que continuem assistindo os vídeos, fazendo as atividades, porque vejo eu que estamos próximo de voltarmos presencial. Mas caso a gente não volta só depois do recesso, né, no mês de junho, né, porque praticamente nós já estamos em junho, né, pessoal? E depois do recesso é bem provável que a gente volta presencial. Vamos torcer que dê tudo certo e voltar com segurança, né? Mas enquanto isso, vão estudando, vão praticando, faz as atividades, qualquer dúvida, manda para mim. Não deixa de postar os exercícios, como eu já disse a vocês, que é através dessas atividades que eu vou homologar a presença e dar uma nota para vocês, beleza? Então vamos lá para a nossa aula brilhante de hoje. Sei que você está com saudade de mim, mas logo nós estamos no olho a olho. Eu estou pertinho de vocês. E principalmente daqueles que não estão fazendo atividade, que eu sei que nessa turma tem uns cabritinhos que não estão fazendo. Eu estou de olho em você, bonitinho. Terceiro ano, então vamos lá, terceiro ano. Dando sequência aqui, pessoal, hoje nós vamos estudar a posição relativa entre duas circunferências. Pessoal, foram 3 tópicos que nós estudamos dentro da circunferência e todos eles são todos importantes para a geometria analítica, que era a circunferência no ponto, circunferência na reta e agora a circunferência entre duas circunferências. Então vamos entender os casos. Primeira coisa, circunferência externa. Pessoal, o nome já está dizendo externa, uma distante da outra. Vejam vocês que agora eu fiz a minha circunferência bonitinha, ó. Não está parecendo ovo de codorna, não. Está bem redondinha. Então aqui eu tenho a circunferência menor e eu vou representar por C1. C de circunferência, 1 porque é a primeira. E aqui eu vou colocar C2, que é a circunferência maior, tá? Vejam vocês, pessoal, que vocês já sabem o que é o raio. O raio ele vai do centro até a linha da circunferência. Então aqui eu vou colocar o R minúsculo porque é da menor. E esse outro aqui, ó, eu vou colocar o R maiúsculo porque é da circunferência maior. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui é que a distância do Rzinho mais o Rzão, o D é maior. Pessoal, quando eu falo distância, porque esse pedaço aqui não conta, tá, pessoal? Esse pedaço aqui tá fora. Você vai somar o Rzão com mais o Rzinho e represento assim, ó. A distância é maior do que a soma do Rzão com o Rzinho. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Eu quero dizer com isso aqui que o valor do Rzão com mais o valor do Rzinho somados, a distância é maior. E é óbvio, né, pessoal? Porque olha aqui onde é que vem o Rzão, ó. Dessa linha até o centro. Olha onde é que vem o Rzinho, ó. Dessa linha até o centro. E olha a distância, ela vai do centro da menor passando até o centro da maior. Então quer dizer o quê? Que a distância ela é maior do que a soma dos R's. Entendeu essa diferença? É isso que eu quero dizer. Porque quando os alunos veem esse pedaço aqui emendado, ó, eles acham, professor, isso aqui tudo não são R? Não, o raio é dentro da circunferência, tá? E aqui tá dizendo, ó, a soma de Rzão com mais Rzinho, a distância é maior do que a soma dos dois. Beleza? Pessoal, outro caso importante que a circunferência C1 é interseção. Vocês sabem que esse é o símbolo de interseção, né, pessoal? E o que é interseção? Interseção é quando tem ponto em comum. Veja que C1 e C2 não tem ponto em comum. Veja que elas, ó, a distância uma da outra, não tem nenhum ponto em comum. C1 não tem nenhum ponto em comum com C2. Por isso que a interseção é vazia, é nula, não tem interseção. Tá ok? E eu ainda escrevi, ó, não tem ponto em comum, por isso não tem interseção. Tá ok? Vamos para o segundo caso? O segundo caso é circunferências tangente externamente. Pessoal, o que é tangente? Tangenciar em algum ponto. Significa que aquela circunferência ela vai cortar em apenas um ponto. Então você tem a circunferência menor, tem a circunferência maior. Olha o ponto de tangente aqui, ó. Você está vendo que esse ponto é o ponto que liga as duas. Então você tem o raio da menor, você tem o raio da maior,
o raio da maior, o raio da menor, aqui é chamado de C1 e aqui é chamado de C2. E aqui o ponto eu vou chamar de letra A, que é o ponto dela. Esse ponto onde que as duas estão encostando, que é a tangente. Então veja bem o caso. Pessoal, vocês têm que gravar é isso aqui, ó. Vocês têm que dominar é isso aqui, ó. Porque nos cálculos você vai ter essa análise. Tudo bem? Olha o outro aqui, ó. A distância, ela é igual à soma do Rzão mais o Rzinho. Entenderam? Então, quando eu tenho uma circunferência tangente externa, o que isso quer dizer? Que quando eu somar o raio da maior com mais o valor do raio da menor, isso é igual à distância. Então, veja, pessoal, que essa aqui, ó, a distância, ela sai daqui até aqui, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, a distância são iguais. Aqui está a minha distância. Então, a distância, que é representada pelo D, ela é igual Rzão mais Rzinho. Quando a soma dos R's for igual à distância, isso significa tangente. Quando a distância for maior do que a soma do Rzinho e do Rzão, o que acontece? Ela é externa. Tá, pessoal? Vamos para o terceiro caso. Não é que é difícil essa matéria, mas ela é meio complicadinha, você tem que ter muito detalhe. Voltando aqui ainda no caso 2, ó, vamos ver a circunferência. A circunferência 1 tem interseção agora. Qual é a interseção dela? É o ponto A, ok? Ponto em comum. Então, ela tem um ponto em comum. Esse ponto é tanto da circunferência 1 como também é da circunferência 2. Beleza? Então, aqui sim você tem interseção, porque você tem um ponto em comum. Circunferência tangente internamente. Ó, externamente, ela se encosta do lado de fora. Internamente, vejam vocês. Ó, eu tenho a circunferência maior e eu tenho a circunferência menor. Olha o ponto aqui, ó. Esse ponto ele é em comum nas duas. A diferença é que uma está dentro da outra. Pessoal, esse raio aqui, ó, é da menor. E esse aqui, ó, é da maior. Tá? E vejam bem, pessoal, isso aqui é muito importante, vocês precisam dominar essa regrinha. Esse espaço aqui, ó, eu vou chamar o Rzinho da menor. Essa menor circunferência aqui, ó, esse é o raio dela. E a distância, e agora o raio da maior. O raio da maior é tudo isso aqui, ó. Ele vai daqui até chegar no ponto A. E aqui eu tenho o raio da maior. E o que é a distância? A distância, pessoal, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que a distância é igual o raio da maior menos o raio da menor. Entendeu? Então, você tem uma distância, ela é igual. Você vai pegar o valor do raio da maior, subtrair do raio da menor, é igual à distância. Entendeu? Que veja bem aqui, ó. A distância é esse aqui, ó. Isso aqui é a distância. Olha esse pedacinho aqui, ó. Tá claro? Então, o que significa? Aqui eu também tenho ponto de interseção. Então, a circunferência 1 tem interseção com a circunferência 2. Em qual ponto? No ponto A também, tá? Tá bem aqui a interseção. Ok, pessoal? Vamos para o próximo caso. Próximo caso que nós temos é a circunferência secante. Pessoal, a palavra secante significa que a circunferência ela corta em dois pontos diferentes. Olha aqui, ó, você tem a circunferência menor, que eu vou chamar de C1. Você tem a circunferência maior, que tá bem aqui, ó, e eu vou chamar de C2. Vejam vocês que esse ponto aqui, ó, e esse ponto eu vou chamar de A1 e vou chamar de A2. Você percebeu que a circunferência menor, ela vai ligar cortando a circunferência maior em dois pontos distintos. Por isso que vem o nome secante. Tangente é só um ponto de interseção. Secante são dois pontos de interseções. Agora você veja, pessoal, olha, aqui você tem o centro da maior e aqui você tem o centro da menor. Isso aqui, ó, que nós temos é a distância, tá? É a distância. Do centro até a linha da circunferência eu tenho o raio da maior e do centro até a linha da circunferência eu tenho o raio da menor. O que eu quero mostrar para vocês? Que quando eu pego o raio da maior menos o raio da menor, isso aqui, pessoal, é menor do que a distância. Que é, ó, o raio, a diferença entre os raios tem que ser menor do que a distância, ok? A diferença entre o raio tem que ser menor do que a distância. E a distância e a soma dos raios também tem que ser menor do que a distância. Vocês lembram, né, pessoal? Ó, esse símbolo para lá maior, esse símbolo para cá menor, tá? Eu falo assim, ó, lembrou um 7 é maior.
formou um 4, é menor. Então, veja que eles são todos menores. E tem ponto de interseção? Claro que tem, ó. C1 tem interseção com C2. Interseção é os pontos, tá, pessoal? Quem é eles? A1 e quem é ele? A2. Beleza, pessoal? Próximo caso, circunferência interior à outra. O que ele quer dizer com isso aqui? Que uma está dentro da outra. Então, você tem a circunferência maior, que está do lado de fora, e você tem a circunferência menor. Lembrando vocês, ó, que aqui é o raio da menor, e aqui tudo, pessoal, ó, é o raio da maior. O que eu quero dizer para vocês? Que o raio, deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem. Aqui é o raio da menor. E tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, ó, é o raio da maior. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a diferença entre o raio da maior menos o raio da menor tem que ser menor do que a distância. Que isso aqui é menor ou igual a zero, tá? Isso é que eu quero mostrar para vocês. Que a distância ela tem que ser menor do que o raio da maior menos o raio da menor. Isso é quando uma circunferência interior à outra. Uma está dentro da outra, tá, pessoal? Então, ela tem ponto de interseção? Tem. Quem é o ponto de interseção delas? Ou não tem, essa não tem. Apesar de estar aqui, pessoal, você pode ver que ela não encosta nas duas linhas, não. Ela não tem ponto de interseção. Então, aqui é vazio. Ok? A tangente, essa aqui lembra muito a tangente. A tangente, ela tem ponto de interseção. Mas circunferência interior à outra não tem ponto de interseção. Beleza? Agora, uma outra circunferência, eu não fiz o desenho, mas eu vou mostrar aqui para vocês. É a circunferência concêntrica, pessoal. Deixa eu fazer aqui, ó. Vai sair uma circunferência meia doida, mas não tem nada não. Você tem uma circunferência dentro da outra. E o centro dela é em comum, tanto para a circunferência menor, como para a circunferência maior. Isso aqui é chamado circunferência concêntrica. Concêntrica. Ok, pessoal? Não esqueça disso. Isso aqui é chamado, por quê? O centro é em comum das duas, tanto da menor como da maior. Olha a diferença dessa daqui para essa. Aqui não, você tem, ó, o centro da menor, que é esse pedacinho aqui, ó, a menor tá bem aqui, ó. E esse outro ponto aqui é o centro da maior, entendeu? E a concêntrica não, você tem um ponto, o centro é para as duas. E eu escrevi aqui, ó, circunferência concêntrica possui o mesmo centro, que é aquele pontinho, tá? Então, significa que a distância é igual a zero. Não tem distância. Não tem distância. Então, a concêntrica não tem distância, tá? Se a distância de R1 até R2 é nula. Por quê? Porque não tem. Por isso é que eu estou dizendo que os raios não têm distância um do outro, beleza? Aí a concêntrica. R1 e R2 está no centro, no mesmo lugar. Chama-se concêntrica. Beleza, pessoal. Em cima disso, agora eu vou fazer um exercício para vocês verem como é que isso é caído em prova, como eles cobram isso. Primeiro, dê a posição entre as circunferências. Olha a circunferência aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 4y mais 4 igual a zero. E C2, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 4 igual a zero. Pessoal, vejam bem o que eu quero que vocês entendam disso aqui. Primeiro passo, isso aqui vai estar lá na nossa primeira aula de circunferência, eu ensinei isso para vocês. Como é que você vai ter que reduzir essa circunferência? Como é que você tem a circunferência reduzida, pessoal? A circunferência reduzida, ela vai ter que estar sempre nesse formato aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a forma da circunferência reduzida. Vocês já viram essa aula. Ok, pessoal? No lugar de a, b e r vai entrar valores. O que permanece é o x e o y. Então, vamos ver como é que fica? Então, vou trabalhar uma de cada vez, tá? Vou trabalhar a primeira circunferência. A primeira circunferência eu vou fazer isso aqui, ó. Reduzir a circunferência. Ela está a circunferência geral. Eu vou reduzir. Então, como é que você faz isso? Olha o macete, pessoal. Eu vou pegar, esquece esse e esse. Você vai pegar onde que tem coeficiente da variável, tá? Então, você vai pegar x mais. Aí, agora aqui você divide por 2. Você vai pegar a metade dele. Ok, pessoal? Tá claro? Então, eu tô pegando do x primeiro. X que é aqui, ó.
x menos a. O x mantenha. Esse sinal aqui vai ser menos ou mais, porque vai depender do sinal da expressão. Como lá é mais, aqui está mais. Agora, o número que está na frente da letra, você pega a metade dele. Quem é ele? 2. E eleva ao quadrado. Mais, agora o outro, y, agora olha o sinal. Lá está menos, então aqui vai ficar menos. Pega a metade do coeficiente desta variável y, que é 2. Tudo isso ao quadrado. Igual, agora o 4 você joga para o outro lado subtraindo. Manda o 0 embora. Se aqui é 0, manda ele embora e põe o 4 subtraindo. Menos 4. Entendeu o que eu fiz até aí? É só isso. O que eu fiz? Eu peguei o número que está na frente do x, a metade dele, botei aqui dentro, com o seu sinal. Peguei o número que está na frente do y, a metade dele, coloquei aqui na frente. Próximo caso, pessoal. X mais 2 ao quadrado, mais y menos... Só estou repetindo aqui, tá? Que é igual. Agora é que vem vir. Repete o menos 4, como já está lá. Agora vem cá. Pessoal, esse número aqui, ó. Esse número você vai elevar ao quadrado. Esse número você vai elevar ao quadrado. Ele vai passar para o lado de lá ao quadrado. Sempre somando. Então, mais... Aí o 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, aí do lado de lá você vai botar 4. Agora o outro. Sempre somando. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, aqui ficou 4. Você entendeu, pessoal? Isso aqui é completar quadrado. O nome disso aqui, tá? O número que está aqui, eu elevei ao quadrado. Passei para o lado de lá. Sempre somando. O número que está aqui, eu levei ao quadrado. Sempre somando. Professor, e se não tiver? Se não tiver, vai 0. Beleza? Mas sempre vai ter. Se não tiver, é 0. Olha que maravilha. Posso anular, posso anular. Sobrou o quê? Tudo isso aqui e 4. Que tá bem aqui, ó. Sobrou lá, ó. X mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Isso foi o que sobrou. Lembra vocês? Olha aqui. Eu anulei, sobrou 4. Repeti tudo isso aqui, ó, do jeitinho que está e o 4, que está bem aqui. Agora vamos lá. Depois disso, pessoal, já está reduzida. Depois que ela está reduzida, você só vai tirar o centro. Lembra que nós estamos na C1, circunferência 1? Quem é o centro? Agora sim, pessoal, você troca o sinal. Agora você troca o sinal. Olha o número que está lá. 2. Positivo, ele vai vir menos 2. Vírgula. Olha o número que está lá no outro. Do y, menos 2, então ele vai descer 2 positivo. E o raio, professor? O raio você já sabe, não é r ao quadrado? É sempre o que está depois da igualdade, igual a 4. E aí você tira a raiz quadrada dele. E raiz quadrada dele é 2. E eu vou representar esse como rzinho, porque é da circunferência menor. Pessoal, o mesmo que você fez na circunferência C1, você vai fazer na C2. Vamos lá? Fazer na C2. Primeiro passo, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai pegar a equação, agora a C2. Olha a C2. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 4 igual a 0. O que você vai fazer? Primeiro passo, você vai pegar o x, olha o sinal lá. O sinal dele é menos, então você vai botar menos. Agora você pega a metade dele. Quem é a metade dele? 3. Pega 3. E eleva ao quadrado. Mais o outro lá é o y. Então, pegou o y. Menos. Por que menos? Porque ele aqui é menos. E a metade dele. Quem é a metade dele? 2. E eleva ao quadrado. Tudo isso é igual. O 4 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Pessoal, isso é muito importante. Nós estudamos muito isso lá atrás. Nós estudamos. Então, continuemos. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Tudo isso é igual a menos 4. Agora, vamos resolver. O 3 aqui ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Ele vai para o outro lado somando 9. Mais de novo. Sempre é mais. O 2 aqui. Ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Então, ele sai daqui e vai lá para o outro lado, 4. Olha que maravilha, pessoal. Anulei. Isso é completar quadrado. Sobrou o quê? X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Tudo isso é igual a 9. Pronto, já está reduzida a minha equação.
Vocês perceberam, pessoal, que a equação está reduzida? Depois que a equação tiver reduzida, que você eliminou aqueles termos lá, pessoal, aí reduziu, aí agora você vai tirar o C2. Quem é o valor de x? Quem é o valor de... Agora você troca o sinal. Tá vendo que ele é menos 3? Então ele vai descer mais 3. Tá vendo que ele é menos 2? Então ele vai descer mais 2. E o raio? O raio é sempre ao quadrado. Então você vai tirar a raiz quadrada dele. Vou colocar Rzão porque é da maior. Raiz quadrada de 9, né, pessoal? Raiz quadrada de 9, ó. Raiz quadrada de 9 é o 3. É igual aqui, ó. Raiz quadrada de 4, que deu quanto? Deu 2. Tá claro, pessoal? Ah, professor, acabou? Claro que não. Não acabou, porque agora você tem o ponto C1. Quem é o ponto C1? É menos 2 e 2. O primeiro é x e o segundo é y. E temos o C2. Quem é o C2? Ó, acabamos de calcular, ó. 3 e 2, ó. 3 e 2. O primeiro é x, o segundo é y. Quando eu tenho dois pontos, a questão não é distância, ó, calcular a distância. Olha aqui, ó. Dê a posição entre a circunferência. Dê a posição é você verificar a distância. Lembra que lá nas teorias sempre eu falei da distância? Então vamos lá. Qual é a forma da distância? Isso aqui também não é novidade para ninguém. Isso aqui nós já vimos presencial, inclusive. Que é YB menos YA ao quadrado mais XB menos XA ao quadrado. Isso aqui também não é novidade para ninguém. Isso aqui vocês viram. Isso aqui é a forma da distância entre dois pontos. Então a distância é raiz quadrada. Aí agora é só você lá. Quem é YB? YB é o segundo. YB, pessoal, é o segundo ponto, tá? Quem é o segundo ponto de Y? 2. Quem é o primeiro? Menos 2. Então vai ficar, ó, 2 menos 2 ao quadrado. Menos porque é da fórmula, tá? O primeiro ponto de Y, o segundo é 2 e o primeiro é 2. Aí mais... Aí o outro, de ser do X, 3 e menos 2. Então é 3 menos e menos 2. Tudo isso ao quadrado. Agora vamos resolver isso aqui. Então, a distância aqui é só cálculo. Aqui anula tudo, né, pessoal? Menos 2, 2 e menos 2 anulou. 2 ao quadrado. Menos com menos, mais. 3 mais 2, 5. Aí, agora, se você quiser, você pode até cortar a raiz aqui, sobrou 5. Mas se quiser resolver, 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, a minha distância é 5. Se a minha distância é 5, pessoal, então a distância... ela é a soma de R1 mais R2. Portanto, o que acontece isso aqui? 3 mais 2, que é igual a 5. Rzão é 3, Rzinho é 2. Então, vamos desenhar aqui. Aí, eu desenhei uma circunferência para mostrar para vocês uma maior e uma menor. Ponto em comum. O raiozão. E aqui o raiozinho minúsculo. O maior, claro que o valor maior é do Rzão, é 3, e o valor menor é do Rzinho, que é 2. Professor, da onde você descobriu esses valores? 3 e 2. E a distância? Já vou te mostrar agora. E a distância? E aqui é a distância. Ó. A distância ela vai desse ponto, passando na tangente, e vai até aqui. Ó. Tudo isso aqui é a distância. Eu somei 3 mais 2, deu 5. De onde que é esse ponto aqui? Olha ele aqui, pessoal. Ó. Tá claro? Olha ele aqui, ó. Rzinho, Rzão e Rzinho. Tá claro? Então, esse valor do raiozão tá bem aqui calculado. Lembra que você tirou raiz quadrada? E esse valor do Rzinho também se resolveu lá em cima, ó, raiz quadrada dele. Então, esses são os raios. Por isso que você tem que fazer tudo isso para descobrir os raios e descobrir os pontos do centro da circunferência. Então, pronto. Então, a distância você já sabe que ela é a soma de Rzinho com Rzão. Que a distância é nada mais, nada menos que 3 mais 2, que a distância é igual a 5. Agora vamos ver lá. Quando eu pego a distância e somo Rzão com Rzinho, quando eu somo Rzão com Rzinho, que dá a distância, qual é a forma? Então, olha lá. Quando eu somo Rzão com Rzinho, que dá a distância, olha aqui. Aqui, ó, a distância é maior do que a soma dos dois. Não pode. A distância é igual à soma de Rzão mais Rzinho. Então, ela é o quê? Tangente externa. Tangente externa. Quando eu somo Rzão com mais Rzinho, tem que dar o valor da distância. Provei para vocês.
O valor do Rzão é 3, do Rzinho é 2. 3 mais 2 deu quanto? Deu 5. E eu fiz o cálculo todinho aqui, que a minha distância deu quanto? Deu 5. Então está aprovado. Então ela é uma tangente externa, meninos. Tá claro, pessoal? Pessoal, é isso. Depois eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Mas eu quero que vocês vejam os vídeos novamente, pratiquem, que os exercícios é tudo com base nessa questão. Um abraço a todos.